E aí, Priscila, beleza? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre a carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler o capítulo 1, o versículo 11, 12, 13, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus de ter convosco, mas até agora eu tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Amém? Essa aqui é a palavra de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 11 ao versículo de número 15. O que eu quero falar sobre esse texto aqui? O título dessa mensagem, né, dessa live aqui é Trocando Figurinhas. Vamos entrar no clima aí da Copa do Mundo, tem muita gente trocando figurinhas. E esse final de semana eu fui trocar figurinhas com o meu filho e o Espírito Santo acabou ministrando algumas coisas no meu coração. Coisas essas que eu gostaria de compartilhar com você sobre compartilhar. Eu quero compartilhar com vocês sobre compartilhar, né? Aqui Paulo, no primeiro capítulo da sua epístola aos Romanos, né? Eu gosto de chamar esse texto de o quinto evangelho. A carta que Paulo escreveu aos Romanos é como se fosse o quinto evangelho de Jesus Cristo. Mas o que ele está dizendo? Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então ele está dizendo assim, olha, eu não estive com vocês em momento algum. Não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. Provavelmente a igreja de Roma foi fundada no dia do Pentecostes, né, pelos cristãos que saíram do Pentecostes e fundaram a igreja que estava em Roma. Então Paulo não fundou a igreja, ele não conhecia a igreja, ele conhecia muitas pessoas que participavam da comunhão da igreja de Roma, mas ele pessoalmente ainda não havia visitado os irmãos. E ele vai dizer que muitas vezes ele tentou ir até eles, e essas vezes que ele tentou ir, ele foi impedido por alguma questão, né? Aqui em Atos capítulo 19, a gente vai ler Lucas narrando a experiência de Paulo, e ele falando que Paulo deseja estar em Roma. Atos 19, 21. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Então o desejo de Paulo era visitar os romanos, era compartilhar com os romanos o evangelho que ele recebeu do Senhor Jesus.
Ele recebeu um evangelho do Senhor e ele quer compartilhar esse evangelho com os irmãos judeus e gentios que estão vivendo em Roma. Ok? Então, essa parte aqui, ó, porque desejo ver-vos, eu quero estar com vocês. E eu quero comunicar com vocês, olha a expressão que ele usa, algum dom espiritual. Paulo era um homem de muitos dons, de muitos talentos. Paulo tinha um chamado apostólico, né? Paulo era um intelectual de pedigree, um homem de alta cultura, tanto cultura secular, ele tinha conhecimento dos gregos, dos romanos, quanto cultura teológica, ele tinha noção de toda a tradição dos judeus. E ele quer compartilhar com os irmãos algum dom que ele tem, algum dom espiritual que ele possui, a fim de que nesse compartilhar o dom, esses irmãos sejam confortados. Né? A expressão confortados aqui é importante, porque no período cujo qual Paulo está escrevendo essa epístola aos romanos, os romanos estão sofrendo uma grande perseguição. Né? Houve um conflito em Roma por causa dos judeus e as autoridades romanas, né? Então, eles estão vivendo um momento de tribulação. E Paulo está dizendo, ó, eu vou ir até vocês e compartilhar com vocês algum dom espiritual. E esse dom, eu espero que ele conforte a vida de vocês. Então, o que Paulo queria? Paulo queria estar com os romanos para orar com eles, orar por eles, pregar para eles, pregar junto com eles, ter comunhão com eles, liberar sobre eles algum consolo, algum conforto, uma palavra de ânimo, de carinho, de ternura, de atenção, de afeto. Paulo queria ministrar aos romanos, né? No verso 12 ele diz assim, ó, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Eu quero ser consolado pela fé de vocês e espero que a fé de vocês me console também. Nesse ponto, Paulo está dizendo o seguinte, eu quero que vocês compartilhem comigo algum dom espiritual e quero compartilhar com vocês algum dom espiritual, a fim de que eu possa me alimentar da espiritualidade de vocês e vocês se alimentarem da minha espiritualidade. A exortação que eu trago aqui nessa noite para nós é o seguinte: você tem algum dom espiritual, você sabe fazer alguma coisa, tem alguma coisa que Deus concedeu a você, tem algum dom que o Espírito Santo compartilhou com você, e o desejo de Deus é que você compartilhe esse dom. Do mesmo jeito que o Espírito de Deus compartilhou esses dons com você, ele deseja que você compartilhe esse dom com o outro. Compartilhe esse dom com a igreja. Ou esses muitos dons. Tem pessoas que têm muitos dons, tem pessoas que têm poucos dons. Mas os dons que Deus deu, eles foram dados para nós, para que nós possamos compartilhar com a igreja, a fim de que a igreja seja edificada por nós e nós possamos ser edificados pela igreja. Então, o objetivo é fazer uma live bem rápida, né? Qual é o dom que você tem? Qual é o talento que Deus te deu? O que Deus colocou nas suas mãos que só você sabe fazer? Durante a minha caminhada com Cristo, eu conheci diversas pessoas com vários dons diferentes. Eu conheci pessoas que tinham o dom de ouvir as outras. Às vezes, o que Deus quer de você é que você simplesmente sente com alguém e ouça o que essa pessoa tem a dizer. Que você simplesmente
Pare para ouvir alguém, pare para dar atenção a alguém. Às vezes, Deus vai te dar uma palavra para você comunicar para o outro. Uma palavra de exortação, de ensino. Mas pode ser que Deus não te dê nada e que você simplesmente cumpra o papel de ser um mero ouvinte daquela pessoa que está ali. Tem pessoas, por exemplo, que têm um dom extraordinário para a cozinha. Meu Deus do céu, eu já comi tantas coisas gostosas dentro da igreja que as irmãs, os irmãos fazem de alimentação. Às vezes Deus deu esse dom para você e quer que você compartilhe com alguém. Dizia agora no começo dessa mensagem que eu fui trocar figurinhas com o meu filho, né? Ele comprou aquele álbum da Copa lá, a gente comprou para ele, e ele foi trocar as figurinhas. Enquanto a gente estava trocando as figurinhas, eu sentado no canto, deixei ele lá à vontade, trocar as figurinhas, e tinha uma senhora. E aí eu sentado ali, conversando com aquela senhora, ela foi lá e falou que ela é professora, que ela já está no magistério há mais de 30 anos, que ela já deu aulas na escola pública, na escola privada, já deu aula nas universidades ali. E naquele momento eu pude conversar com ela, eu como professor há pouco tempo, novo professor, né? Pude trocar experiências com aquela mulher, com aquela senhora, né? Eu lembro que eu perguntei para ela, o que você está fazendo aqui e tal? Você tem álbum, né? Ela falou assim, eu tenho um álbum, já completei um e estou tentando completar o segundo. E eu perguntei, mas você gosta de vir aqui? Você gosta de estar aqui? Ela falou assim, eu estou aqui por causa dele. Mostrou o netinho dela, né? E o netinho dela tinha autismo, né? Tinha aquele déficit de atenção ali. E ela dizia para mim que aquele álbum de figurinhas, aquele trocar as figurinhas, ajudou muito ele a desenvolver as suas relações. Do mesmo modo é na nossa espiritualidade. Nenhum de nós somos uma ilha, né? Esse é um livro do Thomas Merton, nenhum homem é uma ilha. Nenhum de nós estamos ilhados, nós estamos em Deus, na igreja de Deus, a fim de servir a Deus com os eleitos de Deus. Então essa é a palavra que eu tenho para dar para você, que Deus abençoe a sua vida. Saudades de você também, meu amigo Breno. Forte abraço. Deus abençoe a sua vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você e que você descubra o seu dom, o seu talento e que você possa compartilhar ele para a glória de Deus. Amém.